Obras na rua Felipe Schmidt. Transporte coletivo será interrompido. Serra do Rio do Rastro também estará com trânsito interrompido no domingo. Sinal de alerta. Registrado primeiro caso de contágio interno no Brasil do novo coronavírus. A audiência pública vai discutir ICMS sobre defensivos agrícolas em Santa Catarina. Realizada a primeira sessão ordinária de 2020 da Câmara Mirim. Projeto na Câmara Federal busca dar mais oportunidade aos futuros trabalhadores do Brasil. Primeira edição do projeto Cultural Esporte e Cidadania será realizada neste sábado em Criciúma. No esporte, loja do Criciúma será reaberta ao público. Nos gramados, Carvoeiro se prepara para o clássico de domingo frente ao Figueirense. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Atenção, usuários do transporte público. Em virtude das obras realizadas pela Casan na rua Felipe Schmidt, centro da cidade, ônibus não irão circular temporariamente pelo local. A partir desse sábado, os passageiros que utilizam as paradas de ônibus da rua Felipe Schmidt e da rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira, localizadas no centro de Criciúma, precisam ficar atentos. As linhas que passam pelas duas localidades serão interrompidas, devido a obras de esgotamento sanitário executadas pela Casan. As duas vias deixarão de ser atendidas pelas linhas 210 do São Simão e a 206 da Mina Brasil. Com a mudança, os passageiros podem se deslocar até a parada de ônibus na rua Marechal Deodoro. A partir de sábado, os motoristas passarão pela via, seguirão até a rua Coronel Marcos Rovares e depois disso seguem o itinerário normal. Na rua Felipe Schmidt, as obras continuam. Também no sábado, a rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira será fechada para a continuação dos trabalhos. Já na segunda-feira, a rua Felipe Schmidt estará fechada a partir da rua Antônio de Luca. O trânsito no local continua liberado somente para os moradores. E quem também estará com o trânsito interrompido, porém apenas no domingo, é a Serra do Rio do Rastro. Acompanhe. O trânsito de veículos na SC 390, Serra do Rio do Rastro, no trecho que liga a cidade de Lauro Miller a Bom Jardim da Serra, será completamente interditado no próximo domingo. Nesse dia, a via vai receber a 13ª edição do Desafio da Serra do Rio do Rastro, prova que é realizada pela Federação Catarinense de Ciclismo. A Polícia Militar Rodoviária vai realizar o suporte ao evento e informou que o bloqueio será efetuado no período entre as 6 e as 11 horas da manhã. Portanto, a orientação para os motoristas é de que evitem passar pelo trecho durante o período de prova. O Brasil confirmou o primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus. Em apenas um dia, o número de casos confirmados saltou de 3 para 8 infectados. Em 24 horas, o número de casos confirmados do Covid-19 dobrou. Ainda durante a manhã desta quinta-feira, foi confirmada a 4ª pessoa infectada. Mas durante a tarde, o Ministério da Saúde adicionou mais 4 pessoas. 6 dos pacientes moram em São Paulo. 2 pessoas próximas ao paciente número 1, que esteve na Itália, foram contaminadas. Em São Paulo, nós temos, a partir dos contactantes, 2 contactantes que tiveram relação com o caso índice, que é o primeiro caso confirmado, significa que nós temos, neste contexto, transmissão local também. Pode ser que uma das que estava na festa tenha transmitido para uma outra pessoa que não estava na festa. Mas a gente sabe que quem pegou e não estava na festa teve contato com aquela que estava lá no churrasco, e a que estava no churrasco teve contato com o primeiro caso, que foi o viajante. Rio de Janeiro e Espírito Santo também confirmaram os primeiros casos. No Rio, a paciente é uma mulher de 27 anos. Ela esteve na Itália e Alemanha entre os dias 9 e 23 de fevereiro.
Os sintomas começaram a se manifestar durante a viagem, no dia 17. No dia 2 de março, ela foi atendida no Brasil e o resultado do exame confirmou a infecção. Já no Espírito Santo, a paciente é uma mulher de 37 anos que também esteve na Itália. Ela fez o exame na Fiocruz e não precisou da contraprova, já que o laboratório da Fundação realiza o exame de acordo com os procedimentos informados pelo Ministério da Saúde. Uma das pessoas infectadas não apresentou sintomas gripais. Como nesta situação todos no núcleo familiar fizeram e deram negativo, foi apenas uma pessoa que deu positivo, então, olhando para o laudo diagnóstico dos dois laboratórios, olhando para as características e o histórico epidemiológico que ela teve, o tempo que ela permaneceu, as características clínicas, e tem um dado também que foi ontem nós consolidamos, que 25% das crianças e adolescentes até 17 anos de idade não apresentam sinais e sintomas, são assintomáticos. Todos os casos confirmados estão em isolamento em casa, menos a jovem de São Paulo que não apresentou sintomas. O Ministério informou que aguarda o resultado da contraprova de mais um caso. É uma mulher moradora do Distrito Federal. É uma mulher que foi para a Inglaterra e Suíça, viajou entre 25 de janeiro e 2 de fevereiro, 25 de fevereiro e 2 de março, e que iniciou os sintomas agora no dia 26 de fevereiro. Esse caso, ele está sendo investigado, ela procurou o hospital e coletou exame e foi realizado o exame num laboratório privado. Eu não sei informar se o laboratório privado utilizou aquele padrão que a gente recomendou como padrão ouro, que é o protocolo de Charité da Alemanha. Se ele utilizou o protocolo de Charité, muito provavelmente esse resultado vai ser chancelado. A gente consegue visualizar se a técnica foi feita corretamente. Então nós não temos hoje, neste momento, capacidade de dizer que esse caso já é confirmado, porque estamos aguardando a contraprova realizada pelo laboratório de referência. Os casos suspeitos já se espalharam pelo país e estão em todas as regiões. 636 possíveis casos estão em investigação em 22 estados brasileiros. E mesmo havendo a confirmação de transmissão local, o Ministério da Saúde afirma que tudo está sob controle. Porque eu ainda consigo monitorar quem foi o caso que originou a transmissão. O vírus não está produzindo doentes que nós não conseguimos identificar qual é a fonte. O vírus, ele está circulando dentro de um cluster, de um agrupamento de pessoas. E mesmo com o salto no número de casos confirmados, o Ministério da Saúde não mudou o procedimento e reforma a atenção de cuidados básicos para a prevenção contra o novo coronavírus. Não muda nada nas condutas que estamos adotando até o momento. Segundo, o que dá para eu fazer para eu me proteger? Lavar as mãos com água e sabão com frequência, cobrir o rosto ao tossir e espirrar com antebraço, com a parte de dentro do cotovelo ou com um lenço descartável. Se eu ficar doente e apresentar sintomas gripais, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou viajar. E não vou para locais públicos. Vou evitar de compartilhar objetos pessoais e vou ficar em casa me hidratando, alimentando bem até me recuperar. É importante que, se a pessoa apresenta febre e tosse, por exemplo, ou falta de ar, tem que procurar um médico, tem que procurar uma unidade de saúde. A seguir, a audiência pública vai discutir ICMS sobre defensivos agrícolas em Santa Catarina. Foi realizada a primeira sessão ordinária do ano na Câmara Mirim de Criciúma. Confira.
Os trabalhos legislativos começaram oficialmente na tarde desta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Criciúma, mas estamos falando de parlamentares bem diferentes dos que frequentam a Casa Legislativa toda semana. O calendário começou para os vereadores mirins, que realizaram a primeira sessão ordinária da Câmara Mirim. Todos os anos, estudantes do ensino fundamental das redes pública e privada do município têm a oportunidade de representarem a sua escola na disputa por uma vaga no projeto Câmara Mirim e vivenciar a experiência democrática do voto. Além de aproximar o poder legislativo da sociedade, o projeto busca despertar na população jovem o exercício da cidadania e o espírito cívico. Os eleitos vivem experiências que contribuem na sua formação pessoal, torná-los cidadãos participativos, conscientes das responsabilidades individuais e preparados para encarar os desafios da vida em sociedade. Na sua 6ª edição, o projeto impulsou 17 novos mirins que iniciaram seus trabalhos na casa no dia 3 de março. Mensalmente, os vereadores participam de sessões ordinárias, onde podem defender suas ideias por meio de requerimentos e indicações. Uma audiência pública irá discutir a utilização de defensivos agrícolas no estado de Santa Catarina. Acompanhe. Atualmente, conforme convênio celebrado no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, a alíquota do ICMS sobre os defensivos agrícolas é 0 em todos os estados. No entanto, o convênio termina no dia 30 de abril e cada estado deverá definir se manterá a alíquota zerada ou não. Em Santa Catarina, o setor do agronegócio está preocupado com a possível cobrança de ICMS sobre esses produtos no estado. Por isso, as comissões de Finanças e Tributação e de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa marcaram uma audiência pública. De acordo com o deputado Marcos Vieira, que preside a Comissão de Finanças, o objetivo é saber do governo qual é a posição de Santa Catarina sobre a tributação dos defensivos. A Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Agricultura resolveram então chamar uma audiência pública para debater esse assunto. A Assembleia Legislativa, as entidades que representam o setor produtivo e o Governo do Estado, para saber qual a real posição do Governo do Estado quanto à aplicação ou não de ICMS no defensivo agrícola. Essa é a questão que nós queremos debater aqui na Assembleia. E será no dia 11 de março, às 13h30, aqui na Assembleia Legislativa. E todos estão convidados. Os prefeitos, vice-prefeitos, estão convidados os vereadores, secretários de Agricultura, os sindicatos rurais e, em especial, as entidades que representam todas essas categorias. O parlamentar alerta que a tributação dos defensivos poderá comprometer a economia catarinense e defende que o Estado mantenha a isenção para os defensivos e que a questão da tributação seja definida por meio de uma reforma tributária. Como a questão agora é nível nacional e todos os estados estão na mesma condição, ou seja, sem ICMS sobre o defensivo agrícola, eu não tenho dúvida que a solução melhor é fazer com que a reforma tributária resolva isso no país. E aí sim, todos os estados de forma igualitária terão essa situação resolvida. Um dos primeiros pensamentos que um jovem que entra na universidade ou ainda está no ensino médio tem é conseguir o seu primeiro emprego. E um dos caminhos para alcançar esse objetivo é por meio dos famosos estágios. Mas na hora de partir para o mercado de trabalho, esses jovens precisam enfrentar um problema. Muitas empresas não reconhecem o estágio como experiência profissional. Agora, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pode mudar esse cenário. A proposta criada pelo deputado federal Davi Soares busca oficializar esse período de trabalho e dar mais oportunidade aos futuros trabalhadores do Brasil. A sensação de Lara é que a vida está passando rápido demais. Aos 20 anos, ela está prestes a terminar a faculdade, mas o futuro profissional preocupa bastante. Se você não encontra esse algo, mas te dão mesmo assim uma oportunidade, aí você vai lá e aceita. Você ser flexível para estar aberto a oportunidades que podem ser a sua cara ou não. Lara faz parte dos mais de 4 milhões de jovens entre 18 e 24 anos que estão sem trabalho no país.
o número representa 1/3 do total de desempregados. O desemprego na juventude sempre é mais alto do que a média da população. Na maioria dos países é assim, não é diferente no Brasil. O problema é que no Brasil essa distância é muito grande, é mais que o dobro da média da população. Se a população hoje está em torno de 11%, 12% de desemprego no geral, na população mais jovem está em torno de 27% a 28%. Para este especialista, passar por um período de experiência é uma fase necessária para todo novo profissional. O estágio hoje é a principal porta de acesso ao jovem no mercado de trabalho. Esse estágio, ele permite que o jovem adquira experiências profissionais, ele pode despertar vocações, ele também permite que o jovem crie uma rede de relacionamentos profissionais que vão auxiliá-lo lá na frente, na sua continuidade de sua carreira. O estágio costuma ser a porta de entrada mais comum para esses jovens no mercado de trabalho. O Guilherme já está na sua segunda experiência de estágio e a grande dúvida é se todo esse tempo de dedicação e aprendizado será reconhecido lá na frente. Quando eu estava no primeiro semestre de faculdade, eu decidi começar a procurar novas coisas, né? E como ingressar no mercado de trabalho. Pela lei, o tempo dedicado pelo Guilherme nestas duas empresas não é reconhecido como experiência profissional. Fica nas mãos do contratante dar ou não essa oportunidade. Porque no nosso programa, a partir do 6º mês, esse estagiário ele entra numa trilha onde ele tem a possibilidade de ser efetivado. Então, ele está sempre se renovando. E a gente sempre busca que ele tenha essa percepção, né? Que existe uma carreira aqui dentro para esse estagiário. É uma porta de entrada. Tem que existir essa vocação nas empresas. As empresas precisam olhar isso. Todos nós precisamos dessa primeira chance. Mas um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados pode mudar essa situação. A proposta criada pelo deputado federal Davi Soares, do DEM de São Paulo, é tornar obrigatório o reconhecimento profissional do período de estágio. O parlamentar afirma que o principal objetivo é aumentar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, inclusive para aqueles que pretendem seguir uma carreira pública. O que acontece, as pessoas hoje, assim como eu, fizeram estágio, se capacitaram, aprenderam todo o know-how, como fazer uma petição, por exemplo, no caso do direito. Vamos fazer uma petição, um juízo, um acompanhamento de uma audiência pública. E quando se faz a graduação, ele ainda tem que fazer um tempo de, vamos dizer, um probation time, um tempo de aperfeiçoamento, para ele se preparar para ser um juiz. Eu entendo que ele está capacitado a partir do momento que ele tem todo o ensinamento, a partir do momento que ele frequenta as audiências e parte do dia a dia do judiciário, para mim ele está habilitado, com o conhecimento que ele teve, a participar do concurso público. Não simplesmente no lado do direito, em outras áreas. A pessoa vai pedir emprego falando qual é a sua experiência. A experiência, a partir do momento que o projeto for aprovado, ele vai contar o momento que ele esteve colocando a mão na massa, literalmente, aprendendo com 2 anos de experiência e assim vai cortar e permitir essas pessoas estarem em pé de igualdade aos demais candidatos que esperam 2 anos aí, que para mim, no meu modo de ver, é desnecessário. O estágio ele não cria vínculo empregatício. A gente fala que é uma mera relação de trabalho. Então, portanto, qual o objetivo desse projeto de lei? O que, a meu ver, eu acho muito interessante. Ele procura trazer na letra da lei que o tempo de estágio é um tempo de experiência profissional. É um tempo que a gente consegue comprovar uma experiência profissional. Não que o mercado de trabalho não pudesse usar dessa forma. Ele pode, mas dependia de interpretação de quem contrata. Agora eu tenho a força da lei. O projeto ainda está em tramitação, mas para o Guilherme, se aprovado, vai contar muito na hora de conseguir o tão sonhado emprego na área de formação. E para a Lara, que lá no início da reportagem estava preocupada com a saída da universidade, com essa proposta terá mais possibilidade de entrar no mercado de trabalho. É ótimo para quem está procurando o primeiro emprego e já tem esse estágio como garantia de experiência. A seguir, loja do Criciúma foi reaberta ao público. Nos gramados, Tigre faz treinamento a pronto para encarar o Figueirense no domingo.
A primeira edição do projeto cultural Esporte Cidadania será realizada amanhã em Criciúma. A jornalista Débora Corrêa nos traz mais informações. Olá, Éber. É nesse sábado a primeira edição do projeto Cultura, Esporte e Cidadania, que acontece na Praça Nereu Ramos, coração de Criciúma. E eu estou aqui nesse momento na Fundação Cultural do município para conversar com o diretor de cultura, Evandro Premoli, que vai contar para a gente a respeito desse projeto. É a primeira vez que se faz esse ano também, que se vai toda essa estrutura de cultura para a Praça Nereu Ramos? Então, a partir de amanhã, no sábado, nós estaremos na Praça Nereu Ramos com a primeira edição do projeto Cultura, Esporte e Cidadania, primeira edição de 2020, e a ideia é que a gente estenda essas edições por todos os sábados durante o ano de 2020, que acaba de começar aqui para nós na Fundação Cultural, né? Como é que vai ser esse evento? Que tipo de atividades vão ser levadas até a praça? A ideia é levar todas as atividades relacionadas à Fundação Cultural para a Praça Nereu Ramos. Além das nossas unidades, né, nós temos hoje o Museu Augusto Casagrande, a Biblioteca Pública Municipal, o Arquivo Histórico, a Casa do Agente Ferroviário. Todas essas unidades levarão peças, acervos, enfim, itens relacionados a cada uma delas. Também levaremos as nossas oficinas de música. A professora de violino vai esse sábado, o nosso professor de acordeão vai estar presente, tocando música, animando, mostrando um pouco do que eles ensinam aqui na Fundação Cultural. Também teremos toda a parte relacionada à arte, né, com o Galeria Vai à Praça, um artista local, que é o Biscuizeiro, é muito famoso aqui em Criciúma. Ele estará produzindo a sua arte ao vivo na Praça Nereu Ramos. Então, acredito que nós teremos um final de semana repleto de atrações no tocante ao movimento relacionado à Fundação Cultural de Criciúma. Você disse que a ideia é continuar isso também nos próximos sábados, né? Esse projeto deve ir à praça todos os sábados e cada dia podem ter atrações e atividades diferentes. Claro, durante todos os sábados a gente vai... a atuação cultural hoje da Fundação Cultural de Criciúma, ela é muito grande no município de Criciúma. Nós temos um celeiro enorme de artistas, de pessoas envolvidas com a cultura, e todas elas querem mostrar o seu trabalho, e a Fundação Cultural vai servir como ponte para que eles estejam na praça em contato com o público, né? A Praça Nereu Ramos, por sábado, em média, ela recebe de 20 a 30 mil pessoas, então é o maior ponto de encontro da cidade de Criciúma. E nada mais justo do que a Fundação Cultural estar presente nesse ambiente para também poder fazer a ponte entre o artista local, né, entre o produtor local e a comunidade de Criciúma. Para quem não conhece o trabalho realizado na Fundação Cultural, é uma ótima oportunidade para conhecer um pouco das atividades desenvolvidas. Claro, sábado é um dia de descontração, é um dia que o criciumense tira para ir à praça, para passear, né, para ir ao comércio, enfim. Passe nos estandes da Fundação, passe nas tendas da Fundação Cultural, conheça o projeto Cultura, Esporte e Cidadania, fique em contato. Quem sabe você pode até estar participando conosco aqui de algum projeto cultural, das oficinas de música, né? Nós temos 14 oficinas hoje instaladas aqui na Fundação Cultural. Venha conosco, né? A partir de amanhã, então, sempre das 9 ao meio-dia, nós estaremos todos os sábados na Praça Nereu Ramos. Para a gente encerrar, então, reforçando tanto amanhã quanto nos próximos sábados esse horário, das 9 ao meio-dia. Isso, Cultura, Esporte e Cidadania. É a cultura de Criciúma mais perto da população criciumense. Obrigada, Evandro. Conversei com o Evandro Premoli, diretor de cultura da Fundação Cultural de Criciúma, e fica o convite para você participar nesse sábado desse projeto, conhecer um pouco mais das atividades desenvolvidas pela Fundação Cultural do município. Não nesse sábado, também nos outros. Quem tiver a oportunidade, passa na Praça Nereu Ramos para conhecer um pouco mais desse trabalho desenvolvido. Débora Corrêa para o Informe Região. Agora o esporte. Será reaberta a partir desta noite a loja Tigre Maníacos, a loja dos torcedores do Criciúma. Enquanto isso, o Carvoeiro se prepara para o grande desafio que terá no domingo. Pelo campeonato estadual, o tricolor vai encarar o Figueirense. A loja será reaberta após uma repaginação com a parceria da Spiller Sports. O clube também apresentará sua marca própria, a Garra 91. Conhecido como a Casa do Torcedor Carvoeiro, o estabelecimento estará colocando à disposição dos fãs do Criciúma camisas de jogo, treino e passeio, além de agasalhos do tricolor. Dentro de campo, o técnico Roberto Cavallo tenta definir a equipe que vai a jogo pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato estadual. O goleiro Paulo Genesini, com dores no ombro, poderá ficar de fora. Caso isso ocorra, Agenor será o substituto. Criciúma e Figueirense entram em campo às 4 da tarde, domingo. Em virtude do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8, a direção tricolor liberou um lote gratuito de 1.000 ingressos de arquibancada para as mulheres, que poderão retirar até 3 ingressos na loja Tigre Maníacos.
Neste sábado, a retirada poderá ser feita entre 9 da manhã e 5 da tarde e no domingo, a partir das 13 horas. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma está preocupado com a atual situação do aeroporto Dionísio Freitas. Assim, são duas versões, né? Então, algumas pessoas entendem que o SAER deve ir para um outro local do lado do Parque dos Imigrantes, no Rio Maina. Nós, empresários, somos contra, porque ele vai novamente ir para o meio de uma comunidade, né? Tecnicamente não é o correto, porque hoje, onde ele já está, ele só consegue subir, ele não tem como se deslocar. E aonde ele for de novo vai ter o mesmo problema. O projeto que altera a regra da quarentena do processo seletivo foi votado na Câmara Municipal. Teve um projeto de lei, né, que foi encaminhado pelo Executivo, né, que foi construído com o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, juntamente com a promotoria, com a doutora Caroline, e entrou em pauta numa reunião, numa sessão extraordinária que seria na quarta-feira, solicitando a aprovação desse projeto, né, que seria a questão dos contratos, né, de contratação de pessoas de processos seletivos. Terça-feira, Vigilância Epidemiológica de Criciúma realizou capacitação de profissionais contra o coronavírus. Junto com o pessoal da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, e nós chamamos as pessoas, as enfermeiras das unidades de saúde para repassar então informações, principalmente com relação ao que é um caso suspeito, que essa pessoa venha procurar numa unidade de saúde e quais os critérios a serem adotados pela equipe no momento de atender uma pessoa dessa, principalmente em havendo a necessidade de coleta de material. Câmara de Vereadores emitiu nota de repúdio contra fechamento da Superintendência da Caixa Econômica Federal. A partir dessa conversa com os vereadores, nós resolvemos levar a cabo uma ação prática, né, contra esse fechamento, porque o nosso entendimento é que é contra o interesse público e o perfil da Caixa Econômica não é absorvido pelo sistema financeiro. Quarta-feira, Unidade Básica de Saúde Central está próxima de ser inaugurada. Estamos na fase de mobília e de equipamentos, né? Nós temos todas as condições para ainda nesse mês de março transferir já os serviços que hoje são feitos na unidade próximo ao Hospital São José. Secretário de Estado da Saúde atualiza a situação sobre o coronavírus em Santa Catarina. Nosso plano de contingência, nós saímos do nível 1, que seria o nível de alerta, estamos agora no nível de risco iminente. O que é o risco iminente? Sempre que nós temos dentro do território nacional o diagnóstico de um caso de coronavírus confirmado, nós já temos 2, e obviamente este risco iminente é o que? Risco iminente de que este vírus passe a ter circulação local em território brasileiro. Isso não foi diagnosticado ou relatado ainda, nós temos suspeição desse caso. Quinta-feira, nova proposta de reajuste salarial será apreciada por mineiros da região. Categoria continua em greve. Foram várias rodadas de negociações e agora nessa semana, né, apesar de ter praticamente uma semana com as atividades paradas em algumas minas, mas não havia o interesse por parte do sindicato patronal de retornar às negociações. E nessa semana a gente conseguiu abrir um canal de negociação e a gente conseguiu avançar, né? Câmara de Criciúma devolverá ao Executivo cerca de R$1.200.000. O dinheiro é da população, então é isso que nós estamos fazendo, né? Tem alguns presentes que devolvem no final do ano, que também não tem qualquer tipo de problema, porque vai ser investido no cidadão criciumense, mas eu gostaria de antecipar para que chegue na ponta, né? Para que esses recursos não fiquem parados aqui na Câmara de Vereadores, essa sobra, e sim seja encaminhado ao cidadão criciumense. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, claro, se Deus assim permitir. Boa noite.